11h06, de volta com o Ligado na Cidade. Pingô, tem uma participação antes da entrada aqui conosco do Edgar, que é importante a gente colocar, embora já tenha encaminhado a participação pro secretário de Obras, Ricardo Olivato, mas é importante ouvir a participação do ouvinte Jovem Pan. Bom dia, Pitoli. Aqui é o Lucas, eu falo do bairro Meridota. A única rua que dá acesso ao bairro Isaura Pitagarmes, a Razik Eide Gebara, está praticamente intransitável, o esgoto e terra passando pela rua, não tem calçada, a criança usa a rua para subir para a escola, praticamente intransitável. Obrigado, bom dia a todos. Lucas, eu já encaminhei a sua participação para a Secretaria de Obras, de quem a gente sempre tem uma resposta bastante rápida. Eu espero que tenha não só uma resposta, mas uma atitude mais rápida ainda para corrigir esse problema. Calçada hoje é um grande problema em Bauru. Tem terreno abandonado, tem a dengue, eu sei. É que vão se acumulando, eu não consigo nem criar um ranking dos principais problemas. Lembrando que dengue está matando, mas falta de calçada também pode matar. Uma criança na rua, infelizmente. Agora, o Edgar está aqui conosco. Edgar, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É bom te ver bem. É bom te ver bem. Obrigado. Pô, posso começar com um negócio que me tirou meu sossego ontem num post que eu vi no Facebook? Sim. Claro. É triste, mas eu quero te ouvir. Tenho 2 filhos, né? Sim. Tenho Laura de 12 e Miguel com 6,5. Prestes a completar 7. Rapaz, eu tô falando até embarga a voz. Eu vi um post ontem de um pai, uma foto dele com o filho. Certo. E ele só escreveu assim: saudade de ser seu pai. O garoto deve ter falecido. Eu nem li mais, tá bom? Já foi o suficiente para acabar com o seu dia. Me dar uma pancada, arrebentar comigo. Acabou comigo. Edgar do céu, a hora que eu li, saudade de ser seu pai, mas acabou comigo, Edgar. Acabou. Porque na hora que eu fiquei pensando nos meus, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Aí comecei a orar, mudar meus pensamentos, fui trabalhar, flertando com o meu pensamento, aquilo lá. Eu falei, meu Deus. E lembrei, e não dividi, fiquei comigo, porque eu sabia que eu ia incomodar mais pessoas. Sim. Então, deixa comigo. Deixa quieto. Deixa comigo, deixa esse monstro para eu digerir, que é meu. Mas aquela pessoa compartilhou isso na internet. O medo danado que a gente tem disso. Disso? De perder quem a gente, na ordem natural das coisas, não imagina perder. A gente vive com esse medo, faz parte da vida de um pai e de uma mãe. Que lida com esse medo, Edgar? Tem como lidar? Tem como lidar. E é muito curioso você tocar nesse assunto hoje. Por quê? Muito curioso. Porque a semana passada me chegou um áudio, um vídeo, na verdade, e depois um livro que trata de uma forma que eu nunca vi a respeito desse assunto. Você tá brincando? Sim. A gente não combinou isso. Bom, não a gente não combina nada. Nada. Edgar às vezes me pergunta sobre o que nós vamos falar, eu falo assim, no ar eu te conto. Exatamente. É grande surpresa. É uma médica, já talvez uma das maiores especialistas no que ela chama de cuidados paliativos. Quando perguntam para ela se chama Ana Cláudia Arantes. É uma médica formada e trabalha na USP, também no Albert Einstein. E ela, quando pergunta para ela o que ela faz, ela diz que ela cuida de pessoas que morrem. Cuidados paliativos é aquele trecho da medicina, né, importantíssimo, que quando a pessoa já está na fase terminal, né, ela é encaminhada para cuidados paliativos. E ela tem obtido resultados fantásticos. É o que a pessoa não acha que não tem mais o que fazer. A medicina diz que não há mais nada a fazer. A partir desse momento ela entra em ação. Para morrer com dignidade, digamos assim? É aquela história da morte com dignidade que a gente fala tanto? Olha... Ou não? Eu já entendi que ela deve estar fazendo outra coisa. Não, olha, ela não... o livro dela, que se chama A Morte é um Bom Dia para se Viver, tá? É um dos últimos livros mais grandiosos que eu já vi. Eu peço para que... sugiro que vocês procurem, todos os ouvintes, procurem no YouTube, Ana Cláudia Arantes, tá? E esse livro que está esgotado, tá? Mas existe ainda em sebos. Ela diz que ela não ajuda as pessoas a morrer. Ela diz que ajuda as
ela é uma quebra de paradigma, é uma outra visão. E ela fala do que você acabou de me perguntar. Ela fala exatamente de pessoas que estão nos últimos instantes da sua vida e de pessoas que estão acompanhando seus queridos nos últimos instantes. E diz que podem ser dos momentos mais belos da vida de uma pessoa. E ela diz que para as pessoas de 40 anos, pessoas, né, de meia idade para baixo, assim, que nós precisamos nos preparar para esse instante. Olha só o que ela coloca para responder a sua pergunta. Que ela diz que esse último instante, a morte, é como um muro altíssimo e extremamente comprido, onde você não pode pular e você não pode contornar. E o que você faz na hora que você está diante de um obstáculo intransponível? Ela diz e responde. Você olha para trás e vê como foi o seu caminho. Nossa, Edgar. Não, isso é um detalhe do que ela disse. Você olha pra trás, é um... E não olha? Claro, mas é maravilhoso. Sem dúvida. Não, mas é que eu imagino o ouvinte do Jovem Pan agora sim. Tá diante de um muro que você não consegue pular e nem contornar, o que você faz? Eu posso imaginar centenas de milhares agora nos ouvindo, pensando numa resposta. Eu não sei se alguém imaginou olhar pra trás. Mas ela diz que olham pra trás. Sim, mas olha, é inevitável. Inevitável. Tipo assim, pra onde eu vou? Sim, né? Sim, o que eu faço? O que aconteceu até aqui? Né? Então, ela coloca de uma maneira muito terna. A voz dela tem uma ternura. Porque ela conta essa história? Nos áudios, sim. Nos vídeos, sim, do YouTube. Tem vídeos de 40 minutos, 50 minutos, palestras que ela dá, tá, em associações... Ana Cláudia Arantes. Olha, a voz dela a sossega. A voz dela te acolhe. Ela diz que ela trabalha no hospital das clínicas da USP de São Paulo, só nisso. E ela fala assim que as pessoas ficam com ela em média 15 dias. Alguns ficam horas, alguns ficam 6 meses, mas em média ela cuidou em 2 anos mais de 450 pacientes. E ela diz que os médicos não aprenderam na faculdade a cuidar de pessoas nesse momento. E ela, por exemplo, ela tira a sonda das pessoas. Ela fala, não, elas não precisam de sonda. A maioria não precisa de sonda. Elas podem comer e comem bem. Ela tira a sedação. 50% das pessoas, 2% das pessoas que ela trata não vivem esse instante sedadas. Elas vivem esses instantes. E por que eu quero agora responder a sua pergunta? Ela diz que esse muro intransponível é capaz, se pensarmos nele com consciência, de fazer toda a nossa vida anterior até o muro muito melhor. Porque você viverá mesmo. É tempo de reconhecer, de perdoar. Veja, sim, ela diz o seguinte, alguém te avisa o seguinte, Pitoli, daqui a 30 anos você vai para o deserto do Saara, prepare-se. E aí ela vê pessoas chegando no deserto do Saara sem levar um cantil. Ela fala, você não sabia que aqui não tem água? Ninguém leva um agasalho. Você não sabia que de noite no Saara esfria? Então assim, de que forma nós estamos vivendo de forma que a gente se esqueça que nós vamos encontrar esse muro? Então, a grandeza ela diz, e outros filósofos dizem também, que a morte justifica e engrandece a vida. É que tem gente que bate nesse muro, né? E acabou ali. Né? Não teve tempo de olhar para trás, porque quem bate olhando para o muro não olhou para trás. Não. E a vida, por exemplo, desse garoto, 19 anos, no final de semana, que um cidadão fez a conversão errada na Rodrigues, ele bateu com a moto e morreu. Esse não olhou para trás. Não, esse não há um período calmo. Entretanto, existem pessoas que, a partir de um determinado momento, porque nós caminhamos em direção ao muro. Sim, obrigatoriamente. Só não sabemos quando vamos encontrá-lo. Sim. Tem pessoas que vão caminhar muito, tem pessoas que vão caminhar menos. Sim. Né? Por menos tempo. Sim. Mas a gente tem que estar preparado para vê-lo. É mais ou menos isso que ela propõe. É exato. Ela fala que o Brasil é um dos piores lugares do mundo para morrer de doenças terminais. Apesar de ter uma das melhores legislações, é o pior lugar. Tá? E ela diz, nas estatísticas, que de 10 pessoas, 9 não morrerão de morte súbita. 9
viverão a morte. Sim. Então esse Olha, garoto, esse garoto que trombou de repente, né, que teve um acidente, que morreu rapidamente, esse é 1%. Né? 10% na verdade, né? Então, nós vamos para o deserto do Saara. É justo que a gente se prepare. E quando você... Quando ele vai chegar, que a gente não sabe. Não sabe. E quando você coloca a pergunta, puxa, eu tenho saudade de voltar a ser pai, ela nos convida a ser pai enquanto temos filhos. Ou enquanto estamos aqui. Porque aí, esses últimos instantes serão da alegria de ter vivido a oportunidade. De ser pai. Né? Então, olha... Mas é uma sapecada e tanto. O livro, os áudios dela são incríveis, os vídeos. O livro dela tem me impactado sucessivamente. Um livro só. Um livro. A morte é um dia bom de se viver. Ela conta coisas e ela coloca de uma forma emocionante. Eu imagino. Emocionante. Então, assim, isso que te impacta, e impacta todos nós, é resolvido se a gente viver. Vivendo. Exato. Entendi. Vivendo. Sim. Viva. Porque aí tá tudo certo. Se acontecer, é a sensação do dever cumprido. Sim. Okay. Eu estive lá, eu fiz a minha melhor parte, o que eu sabia. E tá tudo certo, acabou. Com relação à dor é inquestionável. Inquestionável. Dor é inquestionável, sim, né? Sim, aquela sim. A música, a Valsa da Saudade, né? Quem parte leva a saudade, quem fica morre de dor. Sim. Isso pronto, né? A dor é uma dor e ponto. Sim. Né? Você já viveu também. Quem perde alguém muito próximo sente essa dor. Né? A lacuna, impreenchível, né? Sim. Enfim, mas... a gente esquece de viver, né? Esquece! Por isso que ela fala que não é ajudar a pessoa a morrer, é ajudar a pessoa a viver até o último instante. Olha, a sabedoria dessa uma leitura médica, diferente de tudo. Olha, e eu não disse nada do que eu estou lendo e vendo. Eu recomendo fortemente. Não tenhamos medo de tocar, de ver esses vídeos, tocar nesses assuntos, porque eles vão nos salvar. São vídeos, as colocações dela são tão ternas, ela não coloca nada religioso, apesar de falar da espiritualidade. E ela fala de quais são as piores dores. E ela fala da grandeza. Ela tem uma foto num vídeo que ela mostra uma pessoa, testemunho de Jeová, que estava com problemas, assim, e ela fala assim, observe os olhos. Ela tirou uma foto. Observe os olhos e o sorriso. Eles são coerentes. Ele está sorrindo, os olhos estão sorrindo. E ela falou, e ela tinha acabado de dar a notícia de que a pessoa tinha piorado. Ela falou que ela tirou os óculos, tirou o jaleco e perguntou assim para ele, como você consegue chegar onde você está? Como você conseguiu chegar aonde você está? Sorrindo e verdadeiramente, vivendo os últimos instantes. Verdadeiramente. Sim. Não. Estou perplexo com o que ela está nos dizendo. Perplexo. A voz dela, Pitório, você que entende de voz. É uma pancada. A voz dela tem um mundo. Recomendo fortemente. Vamos viver. E eu acho que eu já comentei, não me lembro se foi com você, daquele livro Uma Breve História do Mundo. Foi para você? Foi com você que eu comentei? Acho que não. Tem um livro, eu não sei se ainda está à venda, eu comprei há uns 8 anos, acho. Foi um best-seller, Uma Breve História do Mundo. Muito legal, muito legal. É meio estranho esse nome mesmo. Mas conta a história do mundo de uma maneira muito sucinta, rápida, abreviada, legal, fácil de entender, bom para ler para criança, é legal. E lá eles contam que descobriram fósseis, né, de pessoas enterradas na Europa antiga, onde junto ao corpo tinham adornos com marfins, com não sei o que, com pedra, fazendo um contorno no corpo que ia ser enterrado e tal. Um ritual. Um ritual que mostra o seguinte, que aquele momento era um momento de muita alegria e que os velórios duravam 7 dias, em média. Opa! Porque era o tempo necessário para esperar que os parentes mais distantes, que vinham a cavalo, chegassem para aquela festa. A festa da passagem.
A leitura era, esse se livrou. Ele passou por aqui, passou passagem e foi embora. Para que lamentar o inevitável? Né? Para que lamentar o muro que vai chegar? Né? Será? Então, fica aí então a pergunta, né, Pitoli? Será que tudo que é natural, porque é natural, Sim. não é bom? Levantar o sol todo dia é bom, né? Mas se chover é ótimo. Se chover é ótimo, o inverno, o verão, a primavera, tudo é ótimo. É uma besteira. O crescimento das plantas, porque tem uma coisa natural que a gente considera ruim. A morte. A morte. Por quê? Quem é que está com a visão deturpada? Não, nós deturpamos. Ela não era deturpada. Não, então, veja, olha Esse só. livro prova isso, ela não era deturpada. Deturpamos. Deturpamos. Olha, peço que ouçam a Ana Cláudia Arantes no YouTube e neste livro, se puderem. 11h27, de volta com Ligado na Cidade, por aqui hoje conosco Edgar Miguel, conversa sempre muito boa. E eu peço desculpa ao ouvinte Jovem Pan por ter tratado de um assunto, às vezes, tão denso, né? Tão pesado logo numa segunda-feira. As pessoas querem se livrar disso, mas acho que não tem dia, não tem horário para tratar. Né? Nós não podemos nos livrar disso. É fugir, Pitoli. Exatamente. Né? Veja, é só ver de uma forma não mórbida. Exatamente. Né? É fugir. Não é, tem outro lado, né? Vamos olhá-lo. E a gente tem que procurar. Veja, senão a gente vai trombar com o muro de repente, não é bom. E agora essa história do muro, eu gostei muito do olhar para trás. Nesse momento em que a gente olha para trás, há tempo de reconstruir? Pontes. Um exemplo. Pô, tá bom. Pô, minha vida com minha esposa foi assim, com meu filho foi assado, com meu pai foi daquele jeito, com minha mãe. Há tempo de reconstruir pontes? A Ana Cláudia diz que sim. Diz que sim. Né? E ela diz que é um momento onde as pessoas são mais profundamente honestas. Honestas. E se há relações, né, se durante a vida foram feitas relações, elas podem ser inclusive fortalecidas. Agora, ela diz com uma honestidade, uma clareza incrível, de que quando nós não construímos relações afetivas, relações na vida, é uma hora de arrependimento. É uma hora de balanço, inevitavelmente. Né? Mesmo assim, ela fala que muitas pessoas encontram caminhos para viver isso. Encontram caminhos. Quando você constata, diz ela, de que há 40 anos atrás você fez tudo o que sabia, você pode ficar em paz. Mesmo que você constata que você pudesse, faria diferente. Bom, antes de uma outra ponderação, a participação do Laudo, dizendo assim, Pitoli, isso que o Edgar está falando me faz lembrar de uma tia querida que mora em São Paulo. Quando falamos ao telefone e vamos nos despedir desejando coisas boas, ela sempre diz, rezem para ter uma boa morte, porque uma boa vida eu já tenho. Que lindo essa tia, que sábia. E olha, ela terá uma boa morte. Porque ela tem uma boa vida. Exato. A vida determina como morreremos. Agora, né? Onde eu ia tocar? Né? Em que ponto eu ia tocar? Quando... eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu tento me livrar, do mesmo jeito que tento me livrar dos boletos mensalmente, tá que certo. a gente tem que acertar, Uhum. né? Eu tento me livrar de situações que a vida nos coloca e que gera diferença entre você e alguém. Por exemplo, hoje, vou ser bastante sincero aqui, não tem nenhum problema. Hoje eu vivo talvez uma diferença, hoje a única da minha vida que eu tenho ciência, que é com um secretário, o Borgo, o secretário das administrações regionais, mandou um processo contra mim, porque eu chamei ele de bobalhão numa ocasião lá que, enfim, que eu fiz uma ponderação sobre aquela atitude, enfim. Eu acho que há uma diferença entre nós hoje. Há uma diferença. Mesmo porque ele está numa situação que é um cargo público, e eu, como pagador de impostos, me sinto no dever de cobrar algumas coisas, mas enfim, sinto que há uma diferença. Isso me incomoda por demais. Não estou sendo demagogo, nem hipócrita, mas isso me incomoda muito, porque eu sei que eu estou levando comigo, caso eu saia hoje de cena, eu estou levando uma diferença hoje. Sim. Isso é péssimo, né? Mas eu tentei ao longo da minha vida, e colecionei diferenças pelos cargos que já ocupei,
Porque é a dispensa de um, uma advertência para outro, o cargo de liderança te coloca nessa situação. Mas eu confesso que eu tentei, ao longo da minha vida, zerar essas diferenças, pelo menos em meu coração. E quando acho que são, quando eu faço uma avaliação de que não procedem, são improcedentes, eu também alivio o meu coração. Porque posso ter sido injusto em algum momento, mas eu procuro sempre trabalhar com absoluta justiça. Enfim, mas eu tento zerar essas diferenças, viu, Edgar? Eu acho sábio isso. E eu acho que você colocou um ponto que eu considero o mais importante. Eu sei o que eu fiz. Exato. Eu preciso ter essa consciência de que eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. E se assim, contribuir para o resultado positivo ou negativo, eu tenho que saber. Sim. E lá no escuro do meu quarto, ou seja, eu comigo mesmo, né? Eu preciso saber o porquê dessa diferença e se, vamos dizer o nome, se nós temos mágoa ou não. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Se a outra pessoa tem mágoa por mim, isso é também algum motivo de preocupação, mas se eu estou bem, se eu entendo isso honestamente, que fiz da forma correta, com o intuito correto, e falei o correto, acho que 90% está resolvido. Porque cada um vai escolher viver o que aconteceu. Claro, né? E na profundidade que deseja. Na profundidade que deseja. Então, é muito importante que antes que o muro chegue, né, que a gente esteja bem. Isso é viver bem também. Sem dúvida. Isso é viver bem também. Sem dúvida. E veja, ninguém está imune do erro. Vamos até lá, olha, desculpe, eu agi errado, reconheço e tanto que reconheço que a minha intenção é agir diferente numa outra oportunidade. Ponto. Ótimo. Ponto final. Okay. Né? Isso é nobre, isso é estar vivo. Isso é estar vivo. E continuar a viver bem. Sim, né? E veja, deixa-me aproveitar. Eu não entendo por que as pessoas nos cargos políticos não admitem os seus erros. Na sua maioria, falando genericamente. Eu não entendo. Porque não há demérito nisso. Ah, mas eu fui eleito porque o povo acreditou que eu era capaz. Nós acreditamos em muitas coisas e depois, na hora do vamos ver, não conseguimos fazer. Nós fazemos avaliações erradas sobre nós mesmos, sobre nossas competências, né? Agora, quando nós somos honestos, ou verdadeiramente honestos, povo, eu errei nesse ponto. Mas eu aprendi com o erro. Eu penso que aprendi. Então, dessa vez, continuando no meu cargo, a não ser que haja uma situação insustentável, eu vou fazer melhor. Então, a lixeira foi mal feita, realmente me enganei, não estava suficientemente atento. Mas vou estar, vou consertar, errei, isso dá credibilidade. E o político que trabalha com credibilidade, eles não percebem muitas vezes que eles enganam alguns. Mas o grande erro, sabe qual é? Qual? Ele não está satisfeito com o cargo onde ele está. Ele quer ser vereador, ele quer ser prefeito. Ele é um secretário, mas ele quer ser vereador. Uhum. E para ser vereador, para a população, ele não pode errar. Porque se ele errar, ele está... Verdade, Edgar, não tem o reconhecimento do erro para não afetar a credibilidade. Então ele prefere passar por cima dos erros, ignorando as percepções, que é uma grande falha. Uhum. Quem trabalha com empresa privada sabe. Sim. Você tem um produto e a percepção do seu cliente é que você é ruim. Acabou. Muda, amigo. Já era. Sim, mas isso não vale, então? Você está me dizendo que a maioria dos políticos acham que é ruim assumir os erros. É ruim assumir os erros. E a população acharia o quê, no seu entendimento? Acharia bom? Claro, eu penso que sim. Seria uma surpresa, para começar. Seria novo, né? Seria novo. Mas seria um pivotar, seria vamos mudar a rota, sim, deu errado. Sim. Seria justo. Sim. Claro que não basta... tem que realmente agir de outra... Mas ok, já é uma mudança. Já é agir, não é tão simples. Né? Mas eu penso que, pelas suas pretensões, admitir o erro é uma falha. Eu não sirvo para o cargo, entendeu? Sim, considero que é uma análise enganada. Tipo, ó, né? mas eu preciso continuar enganando porque eu quero ser vereador. Eu preciso continuar enganando porque eu quero ser prefeito de novo. Sim. Eu preciso continuar enganando porque eu quero ser deputado. E se eu falhar, podem me colocar, meus adversários políticos vão usar contra mim. Eu duvido que alguém que tenha a população ao seu lado
diante da credibilidade que você conquistou, Sim. te coloque contra. Sim. As pessoas muitas vezes não percebem que quando eu me ataco, eu usei uma palavra de propósito, quando eu digo o meu erro, ninguém mais consegue falar mais nada. Sem dúvida. Não há mais ataques. Chama refutação ou vacinação. Sim. Ninguém me. O que os meus inimigos políticos vão dizer? Eu já disse. Quando eu acabei de dizer, eu não sou demagogo e não estou sendo hipócrita, Sim. porque alguém deve estar falando, não, demagogo. Sim. Não, eu não estou sendo. Sim. Acredite em mim. Sim. E se não acreditar, lamento. Ok. Né? Edgar, me fala o nome. Ana Cláudia Arantes, qual é o nome do livro? A morte é um dia bom de se viver. Um dia bom de se viver. A morte é um dia bom de se viver, Ana Cláudia Arantes, é isso? Exato. É que estão pedindo aqui, eu já estou compartilhando no WhatsApp da rádio. Caso não encontrem nas livrarias, eu só encontrei na Livraria Cultura, tá? No sebo virtual chamado Estante Virtual, existe também em preços bons. Legal. Antes de retomar a conversa, o Luiz Lanzoni está por aqui. O Luiz Lanzoni traz os destaques de hoje do Camisa 10. Fala, Lanza. Bom dia, Pitori. Bom dia a você, ouvinte do Ligado na Cidade. Daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, no Camisa 10, tudo sobre o empate do Noroeste em 1-1 contra a equipe do Audax, em Osasco, e a preparação do Bauru Basquete para o jogo de amanhã, frente ao Flamengo pelo NBB. Jogo importante. A equipe bauruense venceu na última rodada o Corinthians, busca uma segunda vitória seguida no Campeonato Nacional. E claro, toda a repercussão também da vitória por 3-2 do SESI Voleibol para cima do Pinheiros. A partir do meio-dia, aqui na Pan News Bauru, no Camisa 10. Pitori, um abraço. Valeu, Lanza. Tô corrigindo aqui o nome do livro, A Morte. Desculpa. É um dia que vale a pena viver. Que vale a pena viver. Desculpe o engano. Não, corrigi. A morte é um dia que vale a pena viver. Exato. Valeu. Ana Lanza, Cláudia desculpa, nem Quintana. de atenção merecida hoje. Vamos embora. 11 horas e 38 minutos. Edgar, um outro assunto também do final de semana. Last weekend. Ouvi uma história e me chamou a atenção e eu falei, vou discutir isso com o Edgar, que eu acho que é importante. O quanto a gente tem de responsabilidade sobre a vida do outro a ponto de interferir destinos? Tem pessoas que interferem no destino. Tentam. Não, e conseguem. Conseguem, muitas vezes. A gente deixa. Veja, depende da idade do outro, né? Sim. Os pais têm a responsabilidade de interferir no destino dos seus filhos. Sim, claro. São responsáveis. São responsáveis. Sim, são os tutores. Sim. Responsável significa capaz de responder. Responder não é responder uma pergunta, mas responder à situação, agir perante. Exatamente. Né? Exatamente. Então, as crianças elas precisamos interferir. É simples. Teve aquele garoto agora, não me lembro, acho que foi Sorocaba, me perdoe, saltou do quarto andar, um garoto de 8 anos. Saltou do quarto andar do prédio quando os pais, a mãe acho que foi levar o filho para trabalhar. A mãe foi levar o pai trabalhar e a garota saltou, 8 anos saltou. Poxa vida. Né? Então, mas parece que acabou tudo bem, porque um vizinho viu, colocou um colchão. Puxa, que beleza. Enfim, mas percebam, uma garota de 8 anos que deve ter surpreendido os pais. Nossa, mas ela era tão certinha, não tinha... Sim. Mas ela teve uma reação, ela era uma criança. Sim, exatamente. Ela é uma criança. Agora, você está se referindo a adultos. Adultos. Né? Jovens adultos. A sua pergunta é se nós devemos, se nós podemos? Não, primeiro, eu entendo que nós não podemos interferir nesse ponto, mas e quem se sente lesado por isso ou tocado por isso do ponto de vista, poxa, a minha mãe não deixa eu tal coisa, isso está impactando no meu futuro. Sim. Minha mãe não deixa meu pai não deixa tal. Entendeu onde eu quero chegar, Edgar? E tem pessoas que mudam o rumo da sua vida porque o pai e a mãe não deixaram já na idade adulta, por 20 anos, 21 anos, enfim. Sim. Como é que é isso? Qual primeiro? 2 leituras. Qual a responsabilidade que esse pai e essa mãe passam a ter? Porque um dia eles irão embora e verão seu filho frustrado aqui. E a responsabilidade dele? Ele bate o pé, mas ele não é independente. Olha que sinuca. É uma sinuca. Existem várias questões aí para a gente levantar, né? Primeiro, sempre os nossos pais merecem o nosso respeito. Eles não são bons. Eles merecem o nosso respeito. Não quer dizer que nós tenhamos que concordar com eles. Respeito não é concordar. A gente precisa entender bem as definições das coisas. Né? Respeito
não é concordar. Respeito é permitir, vamos olhar, usar, entre aspas, essa palavra, é permitir que a outra pessoa seja como ela pensa que ela deve ser. Sim. Tá certo? É dar o direito, não que a gente tenha ou precise, mas dar o direito dentro da nossa visão de que a outra pessoa é daquele jeito. E eu estou falando aí inclusive dos nossos pais. Respeitá-los, porque é por eles que nós estamos aqui. E eles estão fazendo o melhor que sabem. Existem pais que não são bons, mas ainda assim merecem o nosso respeito. Bem, isso é uma coisa. A outra coisa é como eu vou agir. Isso está amplamente dentro da minha responsabilidade. Eu não concordo com as frases que muitas vezes a gente ouve. Ah, meu pai acabou com a minha vida. Isso não é verdade. Ah, meu esposo acabou. Não é verdade. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ser senhora da própria vida. E viver as consequências. Estou buscando um negócio que eu quero... Sim. Eu vou dar um exemplo, uma história que me contaram. Chegou uma mulher para uma pessoa que estava pedindo orientação. Tá? E disse assim, olha, até ontem eu tinha um amante. Mas eu não quero mais ter um amante. E eu quero viver normalmente com meu marido, que não sabe. Ok? Só que o meu amante está me ameaçando, fazendo chantagem, de contar para o meu marido caso eu o abandone. E essa mulher perguntou, o que eu faço? E a pessoa que estava ouvindo disse a ele, conte você ao seu marido. E ela espantada... E arque com as consequências. E ela espantada disse, mas se eu contar ele vai me abandonar? Ela falou assim, isso é problema dele. Isso é problema dele. Porque nós precisamos ser senhores da nossa vida. E isso implica em ser responsável pelos nossos atos. Então, voltando aos pais. Os pais querem alguma coisa que você entende que você não está fazendo birra, que você não está se revoltando. Não, você apenas entende que é melhor outra coisa, viver de outra forma. E você decide seguir o seu íntimo. Eu não vou falar o seu coração, tá? Porque eu não gosto de seguir o coração. Eu gosto de seguir o íntimo. A sua essência profunda. E os pais, eles têm toda a liberdade de fazerem o que eles pensam que devem fazer. E isso pode ser ruim para você, pode te colocar numa posição difícil? Pode. E é assim que a vida funciona. E aí você vai poder dizer que você está fazendo a sua vida. E eu recebi outro dia um post, não sei se você recebeu isso, para dizer à sua criança. Não, você recebeu isso? Não. Olha que legal, as frases para você dizer para a sua criança. Ok. Eu sou grato por você. Puxa, que lindo você dizer isso para uma criança. Você é grato porque ela existe. Ela existe. Eu conheço, e acho que é quase que invariável, isso aí deve ser na vida de todos. Uma criança chega para mudar. Nossa! E só um estúpido acha que é para pior. Sim. Ela para ter um dia de vida, ela chega para mudar. Chega para mudar. Não tenha dúvida. Você me dá orgulho, diz a segunda frase. Suas palavras importam. Poxa vida. Isso é construir uma relação. Isso é construir uma relação. De lealdade. De lealdade. Isso é dizer que a pessoa tem valor. Né? Você tem grandes ideias. Que legal, né? Olha o quanto você vai construindo Nossa! Né? Como essa pessoa será segura? Você percebe, Pitoli? Segura de si. Não estou dizendo orgulhosa. Segura de si. Conhece o potencial. E outra, eu tenho meus filhos, eu sei qual é a capacidade de eles enxergarem uma ideia, ou de criarem uma ideia, ou de terem uma ideia. Sim. Pela idade. Sim. Eu não posso achar que eles vão pensar como eu. Não devem. Mas se eles, claro, se eles construírem algo no sentido que tenha lógica, eu preciso elogiá-los. Sem dúvida. E veja, que criança não é criativa, hein? Que criança não tem um olhar novo para o mundo, né? Amo ser seu pai e sua mãe. Reconhecer essa relação, né? Essa questão me chama a atenção demais, Pitoli. Porque hoje em dia, os pais perguntam se os filhos os amam. Meu pai e minha mãe nunca me perguntaram. Nunca. E isso não é um problema. Não é um problema. Eu acho que as gerações mais novas de pais vivem uma carência, e eu já vi alguns psicólogos levantando essa crítica de forma poderosa, dizendo que os pais pretendem resolver as suas carências com os filhos.
E isso gera filhos muito problemáticos. Ele diz que os filhos não precisam amar os pais, até porque eles não sabem, não têm a menor ideia do que seja isso. Eu já te falei, meu filho perguntou o que é. Pai, você fala que me ama, o que é isso aí? Exato! E quantos anos ele tinha quando ele perguntou? 5 anos. Então, uma criança de 10 não sabe o que é o amor, uma criança de 30 às vezes não sabe. Não é? Então, assim, como que você vai perguntar pra uma criança se ela te ama? Como? O que você está querendo resolver? A outra frase diz assim: você não precisa ser perfeito para ser bom. Ah, meu Deus do céu. Olha a dignidade disso. Né? Ou seja, você não está projetando nos seus filhos, né, uma expectativa impossível de ser cumprida, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não é. E outra, muitas vezes nesse caso, a leitura que eu faço, posso estar errada, claro, é que eu quero que ele seja o que eu não fui. Sim. E muitas vezes eu quero que ele seja perfeito para mostrar para o mundo. Não é nem pro bem dele. É a roupa que a mãe compra para mostrar para a amiga. Sim. Né? Não pro filho tá bonito. Eu ouço mães falando o seguinte: nossa, falando pro filho, puxa, você foi com essa camiseta suja, com essa mancha, o que eles vão pensar de mim? Ou seja, a preocupação com o filho é zero. Zero! Não é preocupação nenhuma. Aliás, o filho não tá nem aí com a mancha, pra sorte dele, né? Não. Bom, provavelmente ela não use homo, mancha. Possivelmente. São 50 frases, Edgar, mas a gente vai avançando, mas até mesmo porque todas são importantes. Mas diga a 14. 14. Você pode dizer não. Olha, você pode dizer não. Quando o não é uma das... Você sabe que o não é uma palavra estudada, né? Sociologicamente é estudada. Existem tribos, dizem, já li, que não existe a palavra não. Imagina! Não existe a palavra não no nosso vocabulário. O que nós vamos fazer? Né? Mas não sei. Não sei, exatamente. O não, ele é muito utilizado na adolescência para a formação da identidade do adolescente. Não é assim. É do meu jeito. Ou seja, ele está criando a sua identidade. E por isso que há normalmente, tantos conflitos dos adolescentes com os pais. Sim. Porque eles não querem ser os pais. Eles querem ter outra identidade. Não é uma revolta. É assim, eu preciso ser diferente para que eu seja eu. Né? Não é exatamente assim, mas dentro da lógica da maturidade da adolescência, é assim que se pensa. Porque eu posso ser igual e ser eu mesmo, porque eu decidi ser igual. Mas você sabia, Edgar, aqui na frase, na número 7, que as suas opiniões importam. Nossa. Eu gosto desse verbo. As suas opiniões importam, o verbo de dar importância, né? De importar, nesse caso de dar importância, pelo seguinte motivo. A frase não é suas opiniões prevalecem. Não. Percebe? Percebo. Mas hoje, onde você quer sentar? No restaurante é assim. Sim. Onde você quer sentar? Que restaurante você quer ir? Sim. Que filme você quer assistir? Os pequenos tiranos dos nossos lares, Era né? um pouquinho, né? A sua opinião importa. Importa. Mas ela não prevalece. Não, porque eu tenho que analisar de forma mais ampla que você, mais madura. Né? Exatamente. Que lindo isso. E tem uma outra que também chamou minha atenção, que é a 16. Eu sei que você faz o seu melhor. E se ela não fizer, mostrar que é importante fazer o melhor. Sim. Se você perceber que a pessoa não se esforçou o suficiente. É igual aquele teste que tem o psicológico, o psicotécnico e tal, e já vi alguns palestrantes, pegadinha e tal, que diz que o cara, na palestra, ele fala assim, olha gente, eu tenho certeza que todos aqui se dedicam muito por essa empresa, fazem o máximo possível por essa empresa, tal, não sei o quê, então eu vou pedir agora, né, por gentileza, todos de pé, estiquem o braço mais alto que você conseguir. Aí o cara levanta, coloca, aí ele fala assim, ótimo, continue assim, agora mais um pouquinho, todo mundo dá mais um pouquinho. Pô, então não era o máximo, pô. Se você conseguiu mais um pouquinho, não é o máximo. Não é o máximo. Pera um pouquinho, esse foi o melhor que você podia fazer? Sim. Era. Então a gente vai ter que trabalhar para melhorar. Sim. A sua letra, essa é a melhor letra que você consegue fazer? Sim. A gente vai ter que fazer uma caligrafia. Sim, é melhor hoje, mas é possível melhorar. Você tem capacidade de melhorar. Então, veja, esse é o seu melhor. Sim. Mas a gente pode melhorar o seu melhor. Sim. Mas eu tenho que ter a certeza de que você está fazendo o seu melhor. Agora. Que não é desleixo, não é descaso, porque esse cara vai ser desleixado, vai usar de descaso para a sua vida toda. Sim. Você me faz lembrar uma palestra do Cortella, que ele discute que muitas vezes a gente fala, eu vou fazer o possível.
E existem alguns povos que fazem, eu vou fazer o meu melhor. Aí eu do my best. Ele fala, inclusive o americano fala, eu vou fazer o meu melhor. Isso faz parte da expressão cotidiana. E aqui, muitas vezes, ele diz, a gente fala só que vai fazer o possível. E às vezes o possível não é suficiente. A gente tem que fazer o melhor. Tem que se esforçar. E veja, o mais interessante é o motivo, Pitoli. Por que alguém vai fazer o melhor? A pessoa Qual que o vai propósito? fazer precisa saber. Por que eu consigo fazer o melhor? O que te move? Qual é o combustível? Isso se chama o seu motivo, o seu propósito. O que te move? O motivo é fundamental. Tem uma outra aqui. Nem todos irão gostar de você. E isso é certo. Olha, que lindo isso. É bom isso aqui, Sim, né? porque a ideia que a gente venda que você é o melhor do mundo, né, e que todo mundo obrigatoriamente tem que gostar de você, é de uma imaturidade que nós levamos até muitas vezes até muito tempo absurda, né? Absurda. Por que que a gente quer que todo mundo goste de nós? Por quê? Por quê? Que insegurança é essa? E outra, Edgar, quando você toma uma posição, bom, politicamente, quando o negócio chama partido político, partido partiu, tomou Partiu. partido, tá de um lado. Sim. Você pulou naquela base ali, que partiu, rompeu, e você ficou ali. Sim. Tomar partido de alguém está do lado de alguém. Exato. Entretanto, com a opinião, aqui na rádio, a gente é uma rádio opinativa, combativa e opinativa. Quando a gente coloca a nossa opinião, a gente também está preparado. Eu também sei que eu vou apanhar. De quem apanhar, e vou dizer a verdade para você. Esse final de semana, por exemplo, tem um cidadão aí na internet que me destroça na internet, né? Sei. Aqui na minha campanha, ele nunca tocou para falar o que ele pensa olhando nos meus olhos. O corajoso, ele é corajoso da internet. Ele Entendi. nunca tocou a campanha para dizer o que ele pensa olhando nos meus olhos, que eu adoraria. Sim. Né? Até para a gente se acertar e se entender. Mas isso ele não faz. São esses corajosos de Mas internet. é alguém que te ajuda a te manter alerta. Não, Edgar, eu vou Não. eu vou te falar diferente. Então me corrija se eu estiver errado. Eu já nem leio mais. Entendi. Porque Depende do tipo. É um ponto que Sim, não dá mais. Não são críticas de nível. Não constrói. Ah, tá. Não Então, constrói. então As realmente. que constroem, recebo todas. Perfeito. Então é Tá? melhor não ler. Sim. Não tem. Não tem. Sim. Aí, onde eu quero chegar? Quem também emite, não omite, emite a sua opinião, tem que estar atento a isso. Sim. Preparado. Que ela pode gerar, né, alguém pode não gostar do que você disse e rebater. Sim. É muito comum. E é por isso que. Não, mas as pessoas não estão preparadas. Não estão. É impressionante. Eu falo o que eu quero, mas não sei ouvir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Sem Já dúvida. diria minha Diz o mãe. ditado. Não é verdade? Pô, tá bom. Então eu disse, eu tenho que estar preparado para isso. E também tenho que estar ciente do seguinte: é muito bom que você tenha a sua opinião, desde que ela tenha fundamento. Não é não porque não ou sim porque sim. Sem dúvida. Ela tem que ter fundamento. Nem as crianças mais são admitidas de poderem falar não porque então não. fala Exatamente. Não dá mais. Não. Só não porque não, sim porque sim. Não. Não cabe mais. Não cabe. Eu tenho que estar preparado para isso. Sim. Né? Tem que ter sustentação. Sustentação. E ter sustentação nesse momento mostra que você está preparado. E aí você tem uma frase que diz que nada resiste ao preparo. Nada. Não é nem minha, preciso dar o crédito Então, correto. É do Davidson, o M. Davidson. Dele? Sim, o Sensacional. grande consultor aqui Nada- mauruense. nada resiste ao preparo. Perfeito. Perfeito. Agora veja, mesmo assim, com muito preparo, sobre aquele aspecto a gente pode estar errado. Sim. A gente não pode estar absolutamente correto. Por que não? E como nós vamos aprender? Mas eu tenho que estar preparado para isso, né, Tenho que Edgar? estar. Tem que estar muito tranquilo. Muito tranquilo. Por isso que a gente tem que defender a ideia e não a posição, né, Pitoli? Quando Sim. defendemos posições, a gente se sente mal. Que programa, hein? Nossa. Ó o Léo. Fala, ô Léo, tá aí ainda, Léo? Oi, Alexandre Pitoli. Sim, estamos aqui ainda com a distribuição dos adesivos #Bauru Sem Dono, Alexandre, até o meio-dia, faltando aí 10 minutos aproximadamente para o meio-dia. E nós continuamos aqui na Praça do Líbano, no acesso de quem vem da Avenida Nações Unidas para a Avenida Rodrigues Alves, sentido centro da cidade, viu, Alexandre? Já passaram muitas pessoas por aqui, inclusive o seu Mauro acabou de sair por aqui, mandando um abraço para você, para todos os amigos que acompanham a programação. Seu Mauro, sempre ouvindo no carro, sempre acompanhando, e disse que vai passar aí na rádio, Alexandre, para tomar um café com você qualquer dia desses, para te conhecer pessoalmente, né? Ele ficou muito feliz com a nossa presença aqui na praça,
trouxe aí alguns problemas para que a gente encaminhe para a prefeitura. Nós vamos fazer esse encaminhamento certamente para que os problemas sejam de fato solucionados. Então, um abraço ao Mauro, e aguardando todos aqueles que ainda querem passar por aqui no acesso da Avenida Nações Unidas para a Avenida Rodrigues Alves. Nós estamos aqui até o meio-dia de hoje, Ale. Valeu, Leozinho. 4 para o meio-dia agora, Léo. Bom trabalho para você e para o Luiz. Valeu. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Léo. Grande abraço. Até lá. Tchau, valeu, tchau. Garoto. Edgar, até segunda, Edgar. Até segunda. Obrigado. Que programa, hein? Que impacto. Que programa. Obrigado. Valeu, Pinguim. Graças a você a gente está aqui, porque sem você ouvir não teria nenhum sentido a gente estar sentado aqui, a gente poderia estar em casa conversando, Edgar. É verdade. Não é verdade, Edgar? Graças ao público. Mas você está aí, a gente conversa por aqui. Até a tarde. Valeu. Ligado na cidade. Ligado na cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. E Milazzo Fiat Bauru. Avenida Nações Unidas 3251. Na Milazzo, você pode. A Odonto São Lucas, também conhecida como Odonto Mix, tem uma grande novidade para você. Um plano de ortodontia completo, com convênio odontológico, documentação ortodôntica, colocação de aparelho e manutenção mensal. Todos esses benefícios em um único plano, com ampla rede credenciada, um custo que cabe no seu bolso e toda a segurança de quem tem uma experiência de 27 anos no mercado. Compareça em uma de nossas unidades ou ligue 0800 031 0304. Em casa, Toninho é o rei da cozinha e sempre teve um plano para tudo. Com muita dedicação, conseguiu montar seu primeiro negócio, um restaurante. Agora, ele tem um plano ainda melhor. Plano Empresarial Unimed. Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. Telefone 3235-3322. Na Milazzo Fiat Bauru, grandes ofertas de inauguração. Além dos super descontos para CNPJ e produtor rural, só para ter uma ideia, Toro, a picape mais vendida da categoria, com descontos de até 21%. Você vai levar o Mobilike completo a partir de R$ 36.990 ou entrada e mais parcelas de R$ 399. E se preferir, tem o Argo Flex completo a partir de R$ 43.990 ou entrada e mais parcelas de R$ 599. E tem mais, com parcelas de R$ 499 e entrada dividida em 10 vezes sem juros do cartão. Você escolhe Ford Ka ou Onix Joy 1718 completos com IPVA 2019 pago. Tem também condições especiais para PCD. Na Milazzo Fiat você pode. Milazzo Fiat Bauru, Avenida Nações Unidas 3251. Telefone 3204-0797. A grande festa está chegando. 35º Prêmio Atenção. Venha celebrar Bauru e jantar conosco em uma noite de homenagens e muita emoção. Quinta, dia 21 de março, às 19h30, no Espaço Mantovani. Convites e informações. Fone WhatsApp 14 99152 7558. Prêmio Atenção. Realização Revista Atenção. É a Semana do Consumidor na Havan. A loja mais amada do Brasil cortou os preços e todos os setores estão em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Varal de chão com abas Slim de R$ 69,90 por apenas R$ 49,99. Escorredor de louça só R$ 29,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a loja Havan de número 122 em Mogi Mirim, São Paulo. Trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos de sol.
O que mais você precisa no momento? Fique com os dois. Promoção Dose Dupla Gold Silver. Faça aqui seus óculos de grau com muito estilo e tecnologia e leve para casa este presentão. Um óculos solar com o mesmo grau de correção. Você ainda paga em 12 vezes sem juros no cartão. Passa na Gold, nas lojas da Batista de Carvalho e Avenida Getúlio Vargas. Gold Silver sempre presente. Óculos solar grátis com lentes até 4 graus. Inovação é com a Sigma Software. Conheça o novo Sigma PDV, o software.